Quem é você? Ao ouvir essa pergunta, provavelmente você pensa no seu nome, na sua idade, na sua profissão. Mas será que isso define a completude que é você? As respostas para essas perguntas parecem dizer muito pouco sobre a sua personalidade, sobre o seu modo de encarar a vida, sobre as escolhas que você fez e sobre aquelas situações a que você foi submetido mesmo sem escolher. A maior dessas situações, é claro, é a existência. Sem pedir, sem querer, você nasceu como um ser humano. E você não pode mudar isso. Isso é um fato, isso aconteceu e será assim por toda a eternidade. Mas o que isso significa? O que significa ser um humano? Qual que é a nossa essência? Quem somos nós? Já na mitologia grega, o entendimento de o que é um ser humano passava pela comparação com os deuses. Os deuses gregos e as pessoas são bem parecidas, na verdade. A aparência física, mas também o jeito de ser, os costumes, as paixões, é tudo bem igual. Porém, os deuses, eles têm esse modo de existir eternamente, enquanto nós temos um prazo de validade. O nosso período de existência é muito curto e logo chega a um final. De fato, muitos filósofos também adotaram essa temática da mortalidade para definir os seres humanos. É uma condição humana. É isso que dizem filósofos como Martin Heidegger, Karl Jaspers, Hannah Arendt. Mas mortais também as plantas e os animais são. Será que nós não somos algo a mais do que isso? Aristóteles enxergou esse algo a mais na nossa capacidade de pensar e de dialogar. Ele definiu o ser humano como um animal racional e também como um animal político. E por que isso? Porque nós temos a habilidade da fala. A fala, a comunicação entre pessoas, ela acontece por questões essenciais para a nossa própria sobrevivência. Afinal de contas, imagine conseguir sobreviver sem avisar para a sua comunidade que tem um perigo logo adiante, que tem um animal que está vindo atacar a vila. Ou sem conseguir dizer que ali, depois do monte, depois daquela montanha, existe um lugar que é seguro e que nós deveríamos ir para lá. Sem esse tipo de comunicação, sem esse tipo de mensagem, a humanidade não teria existido. Mas a comunicação humana não se restringe apenas a essas coisas básicas, essenciais de sobrevivência. Nós falamos também sobre aquilo que é nobre. Nós somos capazes de elaborar discursos sobre o que é belo, sobre o que é justo, sobre o que é virtuoso. E assim, nós podemos construir a realidade com base nos nossos discursos. Reunindo as nossas reflexões por meio da fala, nós podemos agir de acordo com elas, criando uma sociedade em que todos vivem numa comunhão de ideias e abrindo espaço para que cada pessoa seja livre para buscar a sua própria felicidade. Por isso, segundo Aristóteles, somos animais racionais e animais políticos. A nossa essência é viver em comunidade. Quem não vive em comunidade, ser humano não é. Pode ser uma fera ou um deus. Seres humanos são comunitários. E nós podemos usar da nossa capacidade para discursar sobre o universo, sobre os mistérios do universo, sobre tudo aquilo que a filosofia discursa. Nós podemos também discursar sobre o que é melhor e agir de acordo com aquilo que pensamos que é o melhor. Muitos anos depois de Aristóteles surgiram os filósofos existencialistas. E aqui nós podemos colocar Søren Kierkegaard, o fundador dessa linha de pensamento, mas também Merleau-Ponty, Simone de Beauvoir. E o que será que todos esses pensadores têm em comum? Um deles, Jean-Paul Sartre, tem a resposta. O que eles têm em comum é simplesmente o fato de considerarem que a existência precede a essência. Segundo o existencialismo, primeiro nós existimos no mundo e depois é no meio da existência que nós vamos nos construindo. É no meio da existência que nós encontramos aquilo que devemos fazer e aquilo que nós somos. Então, para os existencialistas, não existe um comportamento humano pré-determinado, não existe uma essência humana pré-determinada. Tudo se constrói na vivência. Se o homem for um animal político, como queria Aristóteles, isso acontece no meio da sua existência. Não é uma verdade a priori, não é uma verdade universal. Vamos entender isso um pouco melhor? A minha caneca, antes mesmo de existir, já tinha a sua função determinada. O criador da caneca já tinha pensado que ela seria um recipiente para ajudar na ingestão de líquidos. E ela não pode fazer outra coisa. Ela não pode decidir, do nada, se tornar uma garrafa.
ela não consegue fazer isso. O mesmo é verdade para um cachorro, por exemplo. Um cachorro, ele já tem um modo programado de viver a vida. Quando passa um motoqueiro na rua, o cachorro ele tem que latir. Ele não consegue mudar a sua personalidade. Ele não consegue fazer um processo reflexivo e dizer, de agora em diante, eu não vou mais latir para as motos porque elas sempre me ignoram. Agora eu sou um cachorro mais maduro e eu percebo que as motos são passageiras e que o meu latido é inútil. Esse tipo de coisa não existe. O cachorro ele até pode mudar o comportamento dele, mas não com esse tipo de reflexão que nós podemos fazer. Ao contrário de toda a natureza, nós temos essa liberdade no grau máximo. Você pode se inventar e se reinventar. Você pode mudar de profissão, você pode experimentar, você pode criar, você pode mudar de ideia e se arrepender que mudou de ideia. Tudo isso faz parte da vivência humana. Não há nada que te defina a priori. As definições de quem você é acontecem a partir da sua própria existência. E isso significa que o propósito da sua vida é você que constrói. Certa vez, um aluno de Jean-Paul Sartre estava num dilema ético. Um dilema a respeito do que ele faria com a própria vida. Era a Segunda Guerra Mundial. O seu irmão tinha morrido na guerra e ele tinha duas opções. Parte dele queria ir para a guerra e lutar contra os nazistas. Ele queria acabar com aquela situação. Mas ele tinha muito medo de deixar a mãe sozinha em casa. Ele não queria abandonar uma senhora já de mais idade sozinha, sabendo que haveria a possibilidade de nunca mais voltar da guerra, de perder a sua vida no campo de batalha. Então, ele se voltou para o professor de filosofia Jean-Paul Sartre e perguntou, e aí, professor, o que eu faço? Mas a resposta de Jean-Paul Sartre foi de que cabia a ele tomar essa decisão. Não existe nada no universo que indique o que nós devemos fazer. Não existe uma resposta universal para as atitudes que devemos tomar na vida. Nenhuma outra pessoa tem a verdade sobre aquilo que você deve fazer. É na própria existência que você vai percebendo aquilo que faz mais sentido e aquilo que faz menos sentido. Isso tudo gera uma situação complexa, que é a liberdade. A liberdade ela pode ser muito boa por um lado. Poxa, que bom que eu posso experimentar, que bom que eu posso tentar e depois tentar de novo. Mas ao mesmo tempo, nem tudo são flores. Isso causa uma certa angústia. Porque eu tenho que tomar decisões, eu tenho que fazer escolhas sem saber das consequências das minhas escolhas. Como é que eu posso escolher se eu namoro com essa pessoa ou com aquela se eu não sei qual vai ser o resultado lá no final? Como que eu posso escolher entre uma profissão e outra profissão se eu não sei qual vai ser o resultado lá no final? Quando eu tenho dois caminhos e preciso escolher, o medo do futuro, o medo da consequência pode ser paralisante. E aí a angústia toma conta. Percebendo que nós estamos sozinhos para lidar com esses problemas da vida, Albert Camus desenvolveu o conceito de absurdo. Segundo Aristóteles, nós somos animais racionais. Então, nós buscamos racionalidade em tudo aquilo que fazemos. E isso significa que nós também esperamos uma certa racionalidade do universo, mas uma racionalidade que o universo não consegue nos entregar. Quando eu viro para o universo e pergunto o que eu devo fazer da minha vida, qual que é a minha escolha? A resposta que eu recebo é um grande vazio. O universo não dá sinais. O universo, na verdade, não se importa muito com o que eu faço com a minha vida. Ele seguirá existindo, eu morrendo hoje, morrendo amanhã, morrendo depois. Parece que não faz uma grande diferença. Então, esse abismo que há entre o que a gente espera do universo, a racionalidade máxima, e o que o universo nos entrega, que é uma indiferença absurda, essa distância aqui é o que Albert Camus chama de absurdo. E esse absurdo pode fazer muitas pessoas pensarem que a vida não faz sentido. Que, na verdade, tudo não passa de um esforço inútil. No fim das contas, como já diziam os gregos, nós vamos morrer. Nós não somos deuses. E aí? Como que a gente faz para sair dessa angústia existencial? Lá na mitologia grega, um personagem passou por algo parecido. Ele foi condenado a ter uma existência sem sentido. Nós estamos falando aqui de Sísifo. Esse personagem tentou enganar a morte por 2 vezes. Tentou e conseguiu, até o momento em que ele efetivamente morreu de velhice. E aí, os deuses, revoltados com o que ele tinha feito, decidiram castigá-lo. E o castigo era rolar uma pedra gigantesca morro acima. O problema é que a pedra sempre voltava ao ponto de partida. Ele empurrava e empurrava com toda a força possível. Porém, sempre, no meio do caminho, a pedra vencia
a resistência, né? A gravidade vencia e a pedra caía. E Sísifo era condenado a rolar essa pedra eternamente. Ele fazia uma coisa aparentemente sem sentido, sem significado, e ele tinha que fazer isso para sempre. Segundo Albert Camus, às vezes nós somos Sísifo. Na nossa existência de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta e por aí vai, muitas vezes parece que estamos rolando uma pedra gigantesca, fazendo um esforço enorme para uma coisa que não tem resultado, para algo que não faz sentido. Parece que tudo não passa mesmo de um esforço inútil. E aí? Como que a gente faz para encontrar sentido, para encontrar um propósito no meio de tudo isso? Se Sísifo gostasse de empurrar a pedra morro acima, se ele fosse feliz fazendo aquela atividade a qual foi condenado, então a condenação não seria mais um castigo. A condenação seria, na verdade, uma bênção. O que isso significa para nós? Isso significa que se nós gostarmos da nossa rotina, se conseguirmos atingir alguma felicidade vivendo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e volta, se conseguirmos algum grau de felicidade nisso, se gostarmos daquilo que fazemos na nossa rotina, então a vida passa a ter um sentido. Mesmo que o universo não dê nenhuma resposta, mesmo que o universo não se importe com a nossa vida, nós conseguimos criar o propósito, nós conseguimos criar o próprio sentido para a nossa vida. Nas palavras de Albert Camus, é preciso imaginar Sísifo feliz. E essa foi a nossa aula de hoje. Nós vimos que na mitologia grega a grande diferença entre humanos e deuses é a mortalidade. Os deuses são imortais, vivem eternamente, enquanto nós temos um prazo de validade. Depois, Aristóteles trouxe a ideia de que o ser humano é o animal político, é o animal racional. Já os existencialistas rejeitam qualquer tipo de essência humana, porque aquilo que nós somos é o resultado daquilo que construímos depois que já existimos, depois que já nascemos. E, embora alguns filósofos, como os existencialistas mesmos, tentem criar sentido dentro da própria vida, alguns filósofos estão mais interessados naquilo que acontece depois da vida. E isso é o que a gente vai falar na próxima aula. Se você gostou dessa aula, se você gosta de filosofia e quer estudar, você pode conferir todos os meus cursos aqui no site que está aqui abaixo na descrição. O mais completo dos meus cursos é o Filosofia Profunda, com 50 horas de duração, 680 páginas de material escrito, 21 livros que você pode baixar, e lá você vai conhecer toda a história da filosofia. Começando lá na Grécia Antiga, com os primeiros pensadores, os pré-socráticos, e chegando à contemporaneidade, falando de filósofos que ainda estão vivos, que estão falando do mundo em que a gente vive, que fazem filosofia a partir da nossa realidade. Todos os detalhes do curso estão aqui no link. Aqui abaixo também estão os links para você conhecer o meu perfil no Instagram, aprenda.filosofia, e o meu podcast no Spotify, onde eu sempre estou trazendo algum conteúdo novo, explorando algum autor, alguma questão, algum livro da filosofia. Por enquanto é isso. Continue pensando e até mais.